Olá, meu nome é Joane, do canal Investimentos RPPS, e eu tô aqui de novo com vocês, junto com a Rede Previdência, para apresentar o que aconteceu no mês de maio e o que se espera para o mês de junho, né? O fechamento do mercado financeiro de maio e as previsões para junho. Previsões não, né? Parece que eu vou adivinhar o futuro. Mas então vamos começar? Esse programa do Vamos Começar mensal está programado para ser apresentado, né, disponibilizado para vocês toda segunda-feira, primeira segunda-feira de cada mês. Mas, agora em junho, a primeira segunda-feira do mês é quase no final do mês, né? Depois do feriado, depois quase de uma semana toda, então tem muita informação já para dar hoje. Inclusive foi um dia muito feliz para o mercado financeiro, com divulgação do PIB, a Bolsa Brasileira batendo níveis recorde, né? E então vamos começar as notícias. O que aconteceu em maio? Palavra que mais se ouviu, uma das palavras que mais se ouviu em maio com relação à economia foi a inflação. A inflação ela não apareceu só aqui no Brasil, apareceu nos dados também, preocuparam, né, os dados, o mercado, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro. Nos Estados Unidos, em especial, os analistas, né, a economia estava esperando uma inflação em torno de 0,2% em abril. Mas, na divulgação do dado, ela veio 0,8%, muito acima do que o mercado esperava. Mesmo a inflação lá, né, tanto na americana quanto na zona do euro, não ter assim, fugir, né, dos padrões brasileiros, que a gente já está acostumado com uma inflação um pouco mais alta, os dados são mais modestos por lá, né? Não que tenha preocupado o mercado, mas o Banco Central de lá, né, teve que vir a explicar que calma, né, pessoal, não fiquem preocupados, porque a gente continua mantendo o que a gente está falando com relação aos juros baixos e o dinheiro, né, que a gente está colocando na economia americana. Então, calma, não precisam se preocupar, e já deu uma acalmada no mercado. Com relação à zona do euro, a inflação subiu para 1,6 em abril, com relação ao mesmo mês de 2020, né? E também era o que o mercado estava esperando, então não foi nada assim muito fora do normal. A inflação da zona do euro se deu principalmente por causa do aumento dos custos de energia e de serviço. Aqui no Brasil, o IPCA, né? Ele está cada vez mais saindo um pouco do que a meta prevê para a inflação do Brasil. A meta no Brasil, ela tem um centro em 3,75 e um limite de 5,25. A inflação oficial do IPCA em abril subiu 0,31% na comparação com março, mostrando uma desaceleração, mas ainda acima do teto que está projetado, né? Ele atingiu 6,76 nos últimos 12 meses, principalmente por causa do aumento dos produtos, aumento do preço, né, dos produtos farmacêuticos, né? Então, os produtos farmacêuticos agora em abril influenciaram muito o resultado da inflação, né? Menor, mas juntando os últimos 12 meses, ela ainda está fora da meta, muito acima da meta que o governo espera, né? Em maio, né, a inflação medida pelo IPCA 15, que é a prévia da inflação, ficou em 0,44%, e esse índice foi o maior desde 2016, o maior para o mês desde 2016. O índice ficou ainda abaixo da taxa de abril, que foi de 0,60, e tem acumulado no ano de 3,27. Nos últimos 12 meses, a variação está em 7,27. O IPCA 15 é a inflação da metade do mês, vamos dizer assim, né? Se esse dado sai muito fora do padrão do que eles estão esperando, já tem que tomar algumas medidas para que o dado oficial não venha também muito alto, né? Ou fora do que estão prevendo. Com relação à inflação, é isso que aconteceu. Como eu disse, o mundo inteiro ficou de olho nas inflações. Como a economia está começando a girar de novo, claro que o mercado começa a aquecer, as pessoas começam a comprar, o consumo começa a aumentar, e talvez
Isso também pode mexer com os preços, né? Os dados do emprego também, no mês de maio, né, foram animadores para o Brasil e um pouco desanimadores para os Estados Unidos. Foram criadas, no mês de abril, 266 mil vagas de emprego nos Estados Unidos, né, segundo informou o Payroll, que é o relatório do Departamento de Trabalho de lá, e veio muito abaixo mesmo do que o mercado estava esperando. O mercado esperava, os analistas esperavam que os Estados Unidos criassem em torno de 916 mil vagas, e veio 266. Tanto a inflação quanto os dados do emprego vieram muito fora do que esperavam, né? Eu acho que o pessoal jogou alto esse mês e disse, vamos ver no que dá. Não deu, né? Já aqui no Brasil, os dados do CAGED, que foi agora no final do mês que foi divulgado, que o CAGED também, né, as vagas formais do Brasil, né, ela veio baixo, mas ainda em acordo com o que todo mundo esperava. No mês de abril foram criadas 120,9 mil vagas, um saldo menor, é o menor saldo do ano até agora, né? Só para vocês saberem, em janeiro foram 261 mil, em fevereiro 398 e em março 177. Então, o 120,9 mil criado em abril foi o menor número de vagas no ano, né, no ano de 2021. Com relação ao mesmo mês do ano de 2020, ela representou um resultado significativamente alto, mesmo porque no mês de abril, em 2020, foram fechadas, só no mês de abril, 964 mil vagas. Então, né, para um ano depois estarem sendo criadas mais vagas, eu acho que a gente está caminhando por uma retomada, mesmo que a passos lentos, mas está caminhando. Outro assunto que agitou também tanto o cenário político, né, o mercado financeiro, que é influenciado diretamente por tudo que acontece, né, no dia a dia, politicamente, no mercado, no mundo, com tudo. A reforma tributária, né, ela deu bons passos no mês de maio, e a reforma administrativa também está querendo dar os seus passos para acontecer. O mercado vê isso com bons olhos, a gente já tinha comentado aqui que as reformas são vistas com bons olhos porque elas precisam ser feitas, né? Um dos itens da reforma tributária, por exemplo, é a junção de vários impostos num só. Então, essa desburocratização do nosso sistema tributário é visto com bons olhos por todos, né? Não só pelo mercado, mas até pelas próprias empresas e a gente que paga os impostos no dia a dia. A reforma administrativa também, em meio a muita polêmica, né, ainda vai gerar muita polêmica esse assunto, mas ela também está dando os primeiros passos para aprovação, né? Isso ainda deve levar um bom tempo. Os passos são várias etapas até tudo ser aprovado, mas ela está começando a caminhar também. Independente se vai fazer bem, se vai fazer mal, ela precisa ser feita, alguma coisa precisa ser feita, né? Então, está sendo mais um passinho para frente. No mês de maio também teve reunião do Copom, a Selic foi reajustada em 0,75, né, mais 0,75 pontos, e foi o mesmo valor que subiu na reunião anterior a maio, né? Foi sinalizado, né, o Copom sinalizou que não deve subir mais muito, não é que não deve subir os juros, mas assim, não deve subir os juros a ponto de frear a economia, mas sim, né, os juros devem subir mais um pouco, e também sinalizaram que eles podem alterar a visão, vai depender do andamento dos indicadores, né? Esses indicadores todos que a gente comenta que saem durante o mês, IPCA, IGPM, o emprego e todo esse mundaréu de números que sai. O que apareceu muito também esse último mês foram a tal das commodities, né? O que são as commodities? Elas são a matéria-prima da produção, né?
sei lá, o algodão, o minério de ferro que tanto apareceu, o petróleo, tudo isso são commodities. E por conta da economia estar começando a caminhar de novo, elas, claro, né, estão sendo mais negociadas e estão aparecendo, estão precisando, as pessoas, a indústria está precisando dessa matéria-prima e, claro, que o preço delas acaba subindo e valorizando e tudo mais. Como eu falei, as commodities são a matéria-prima, os ingredientes básicos, né, para a retomada econômica mundo afora. E os países como o Brasil, que tem grande produção agrícola e pecuária, acabam sendo beneficiados com a alta desses preços para exportação, né? Tanto que saíram notícias nos últimos dias que as empresas de carne, né, os produtores de carne daqui, acabam preferindo exportar a carne do que deixar aqui no Brasil, talvez por isso um dos motivos da nossa carne estar tão cara. Agora, por curiosidade, porque não é o mundo do RPPS um investimento em Bitcoin e nas criptomoedas, né? Mas nesse mês de maio as criptomoedas acumularam uma queda de 47%. Na verdade, até mais de 47%, né? Só de uma semana para outra ela acabou caindo quase 47%. Quem comprou a moeda virtual um ano atrás teve nesse ano um rendimento de 150%. Então, essa queda brusca do mês de maio ainda não interferiu, né, no meu rendimento de um ano. Mas eles são um ativo muito arriscado, com uma volatilidade muito grande. E, por exemplo, o Elon Musk, que é o CEO da Tesla, ele resolve comentar das bitcoins, do Dogecoin, das criptomoedas em geral. Ele fala que compra, a moeda sobe, ele fala que não vai mais comprar, a criptomoeda desce, e assim vai, né? Então ele deve olhar para o computador e dizer assim, hoje eu acho que eu vou comentar alguma coisa das bitcoins para ver o mercado pegar fogo. Dá essa impressão. Outra situação que levou à queda brusca das bitcoins foi que o governo chinês proibiu instituições financeiras de negociar com esses meios de pagamento, né? Qualquer transação relacionada a criptomoedas no governo chinês foi proibido, e fora as notícias de possíveis regulações dessa moeda ao redor do mundo, também deu uma mexida nesse mercado. O que a gente deve esperar para o mês de junho? Ontem, o Ibovespa já tinha batido um recorde histórico, fechou em 126 mil pontos e alguma coisa. Hoje já subiu mais um pouco, já bateu mais um recorde, fechou a 128.267 pontos. Ele, de ontem para hoje, subiu 1,63%. Os analistas financeiros estavam esperando que chegasse perto de 129, 130 mil no final do ano. Né? No começo do ano, eles costumam divulgar as previsões para o Ibovespa, né, para o fechamento do ano, e esse número que chegamos hoje estava previsto para o final do ano. Então, adiantamos 6 meses a subida do índice, né? Isso mostra que sim, estamos caminhando para a retomada econômica, para o crescimento e para a volta. O próprio PIB do Brasil, que foi divulgado hoje, o PIB do primeiro trimestre, foi divulgado que ele subiu 1,2% e voltou ao patamar de antes da pandemia. Né? Mais um número que mostra que sim, a nossa economia está caminhando. Junto com ela estar caminhando, né, faceira, feliz, né, subindo e tudo mais, tem todos os riscos que vêm junto com essa felicidade toda, né? Risco político, risco tributário, toda essa questão sensível do Brasil com relação à política, essas protestos, decisões, CPI e coisas que mexem com o mercado, independente se certo ou errado, essas decisões mexem com o mercado e deixam os investidores assim apreensivos
com medo, né, de investir no Brasil ou investir por aqui ou colocar o dinheiro aqui. Então o risco que vem todo junto com essa retomada econômica, com esse visibilidade maior da retomada econômica, tem muito risco. Fora que estamos não próximos das eleições, mas a gente sabe que já se começa a fazer os movimentos para as eleições no ano que vem. Então, fiquemos. O mês de junho é um mês que já começou bem, né, com números bons para o Brasil. Deve continuar com indicadores bons, mas tudo depende do risco, desses riscos que também vêm junto. Se alguma coisa acontecer em algum ponto desses riscos, o mercado já dá um baque de novo, já cai, já para. Não acredito que vá assim cair pela metade, né? Mas alguma coisa pode impactar. Eu acho que é isso. Estamos caminhando bem, a passos pequenos, mas bem, economicamente falando. Eu digo isso pensando numa situação, olhando de cima a situação e não lá em casa, né? Porque a gente sabe que no nosso bolso essa situação boa, economicamente falando, não está assim uma maravilha, né? A gente está se batendo com os preços, está vendo o preço crescer, subir, tudo aumentar, mas vai chegar no nosso bolso isso mais cedo ou mais tarde, certo? Então a gente fica por aqui com previsões boas para o mês de junho, né? Com os números bons que já saíram no mês de maio, bons, alguns melhores, alguns piores, com o PIB que saiu hoje, que foi muito bom. E a gente volta no mês de julho, né, no começo de julho, para ver se toda essa perspectiva de coisas boas aconteceram mesmo. E torcendo para que a vacina caminhe cada vez mais rápido, certo? Então, até mais e a gente conversa daqui a um mês.